Saudações, meus queridos, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Há muitos que encontram minha voz pela primeira vez, e ele ouvirá por um tempo e dirá: isso não é para mim, não há nada aqui para mim. E ele diria: eu tenho uma boa vida, eu sinto que sei o que eu estou fazendo. Sim, houve questões, eu passei por elas, estou sobrevivendo, estou bem. E este é o fim disto. E eu direi a você que uma terra de uma velha energia, toda a humanidade, até 2012, a maioria tinha aquela atitude. E então há outros que dizem: eu não preciso de sua informação, Cryon, porque eu estou em um sistema organizado. Deixe-me dizer-lhes, meus queridos, que religião organizada não é disso que estamos falando. A religião organizada dará a vocês as regras do que fazer, do que não fazer. Tenha cuidado. Mas eles não darão a vocês espiritualidade central. E é sobre isso que estamos falando. E então há tantos que dizem: tudo que você faz como alguém que se chama espiritual, esotérico, nova era, é tão bizarro. Eu não quero fazer parte disso. Eu ouvi algumas das coisas nas quais você acredita, e eu não quero participar. Porque alguém, qualquer pessoa, deveria ouvir essas palavras. No passado, se você encontrasse um pregador, talvez, ou alguém que desse a você a informação sobre um sistema, talvez ele diria: você precisa fazê-lo, ou você será punido. E então há o aspecto do medo, e então você ouve. Não é? E tudo que eu disse a vocês em todas as vezes disse, ou em qualquer forma que eu disse, não houve uma vez, nenhuma vez, quando eu disse que você precisava fazer isto. Eu nunca falei sobre um cenário de medo. Ao invés disso, há um convite para a descoberta do ser. Cryon, o que isso significa? A descoberta do ser. Eu gostaria de dizer a vocês, meus queridos, que há um plano. Não há apenas um sistema. Vocês podem chamar assim. Partes funcionando juntas pelo bem comum. São mais do que apenas um sistema. É um plano universal. E ele é lubrificado com amor e compaixão, de uma forma que vocês não podem compreender se vocês estiverem olhando só para fora. A espiritualidade e o estudo dela permitem a você encontrar coisas que você não sabe que está lá, a menos que você tenha o desejo de procurar e ouvir. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: mesmo aquele que diz estou bem, eu tive meus problemas, tudo bem, estou sobrevivendo. Meus queridos, será que esta é a meta? Está tudo bem em sobrevivência? É a meta? Sua cultura pode dizer que sim, pois é tudo que vocês têm. Vocês encontram felicidade quando podem e sobrevivem. E eu direi a vocês que isto é uma abordagem tão linear para uma vida magnífica que vocês têm. Neste plano sobre o qual estou falando, é uma consciência daquilo que está ao seu redor. E a pergunta que você pode ter: há mais daquilo que me foi dito? Poderia ser que eu me choquei contra aquele muro sobre o qual foi falado antes e, na verdade, nunca examinei as coisas que vão além da realidade que eu conheço? E será possível que haja uma forma mais fácil, um caminho devido às coisas que são esotéricas? Será possível que poderiam ter me desviado da bala, como se diz? Das dificuldades que tive? Se eu tivesse sabido mais sobre mim mesmo, será possível que eu saberia mais sobre o que fazer do que eu sei agora? Será possível que minha vida poderia ter se transformado, até mesmo se estendido?
Se eu soubesse qual caminho deveria caminhar devido àquilo que está ao meu redor? Eu usei o exemplo tantas vezes de caminhada através da escuridão e apenas sentir o seu caminho. E então, quando você encontra algo no qual você tropeça, você se levanta e você sobreviveu, não é? E se você tivesse uma luz e você não precisasse tropeçar? Este é o estudo do ser. Eu quero que você faça durante um momento uma visualização de um belo relógio. Ele pode ser tão grande ou pequeno quanto você quiser, mas digamos que você é capaz de se colocar dentro dele e observar tudo funcionando. Você se torna do tamanho, talvez, de uma pequenina formiga, e você está observando tudo ao seu redor. E a precisão daquele relógio é impressionante. Obviamente, o Criador passou por cada simples parte, e é tão divertido observar isso mecanicamente. É quase como se as partes fossem iluminadas. Elas estão conscientes do que está ao redor delas, quase vivas, conforme você vê os mecanismos clicando, 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 em perfeita sincronicidade. E então, em um certo tempo, depois de tantos cliques, algo acontece e começa novamente, e outra vez. E é tão preciso e belo. Há um plano lá. Agora eu apresento um outro relógio. Se você pudesse nomear o primeiro relógio, é um relógio iluminado. O segundo relógio não. E aquele segundo relógio, se você pudesse olhar para ele, é difícil de olhar, porque cada pedaço faz o melhor que pode, mas não é formatado da forma correta. Ele não conhece a si mesmo. Ele não sabe por que está lá, mas ainda é parte do relógio e ainda funciona e ainda sobrevive. E é interessante observar os pedaços trabalhando juntos, as partes ou não, se não estão conscientes uns dos outros. E eles não sabem do plano do relógio. Eles colidem uns com os outros. Você poderia dizer, bem, uma parte de um relógio bate na outra. Imagine, as engrenagens não têm a forma certa e elas quebram. E ao invés de ter uma interface umas com as outras, elas batem e elas quebram. Algumas podem literalmente ser destruídas e cair. Outras assumirão o lugar e passarão pela mesma coisa. E então o relógio existe, mas de forma pobre. Não apenas isto, ele é cheio de estresse quando as partes não sabem quem elas são ou o que elas estão fazendo. Elas simplesmente sobrevivem, mas o relógio continua clicando, pobremente, mas é assim. Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Uma pessoa que descobre o ser olha para coisas esotéricas como alguém que decide fazer uma jornada para um desconhecido que se torna então conhecido. É uma jornada que precisa ser algo que você deseja fazer. Não acontece com você sem algo empurrando. Às vezes há uma consciência espontânea, porque você é colocado em uma situação e em outras vezes você simplesmente está ouvindo. E você tem uma ideia de que há mais. E você começa a perguntar, como eu poderia descobrir? É assim que você descobre. Este é o processo. E nós já dissemos isso antes. Quando vocês começam a olhar, a procurar, sua alma sabe. O livre-arbítrio do ser humano é olhar ou não. É simples. Esta é a sua escolha. Se você não quiser olhar, você sobreviverá ou não. Mas você terá uma vida.
Se você começar a procurar, meus queridos, vocês verão os caminhos baseados em um conhecimento que vocês não têm e que vocês precisam descobrir. Você teve uma vida passada? Você tem uma interface com os outros? O que isso significa? Como isso afeta essa vida? O que isso mostrou a vocês? Você pode usar a sua intuição para poder descobrir o caminho que é mais claro para você. Você pode esperar a aleatoriedade. Esta é uma grande. Você espera sincronicidade? Outros dizem acasos de encontrar pessoas que fazem coisas para você e com você. Com uma parceira ou um parceiro correto, por exemplo. O trabalho correto, por exemplo. Você sabia que tudo isso é parte de um plano espiritual? Não é um acaso. Eu já despertei o seu interesse? Eu quero levar você para um lugar, finalmente. Não é um lugar real, é um lugar metafórico. Interessante, não é? Que quase toda a humanidade acredita na continuação da vida de alguma forma, de alguma maneira. E além disto, eles colocam sobre aquela vida posterior algo que acontece depois que você morre. Haverá algum tipo de encontro. Você não acha isso interessante? Que sistemas organizados, sistemas esotéricos, todos eles, veem vocês se reunir em algum nível depois de uma vida. Em alguns sistemas há um julgamento, onde sua alma, se ela não cumprir as especificações, será então torturada para sempre. Propósito, direi novamente, esse não é um Deus amoroso que criou sua alma. Isto não está no plano, nunca esteve, nunca estará. E isto é uma história de criança. Isso vem da humanização de Deus. Isto vem de sua cultura, de seu pai, de seu governo, de seus sistemas. E isto é humanismo. Isso não é compaixão. Cada simples humano espera algo acontecer depois da morte. Então vamos lá. Vamos até lá em forma metafórica. Vamos ver vocês depois que você deixa essa vida. Você está com outros e você tem esse encontro. E é um encontro de alegria sempre. Você veio para a Terra novamente. Você tem uma sessão de planejamento com outras pessoas. E a luz foi acesa. E o que eu quero dizer com isso? Você sabe de tudo. E você está sentado a esta bela mesa. Chame a esta mesa de o céu, se quiser, ou o manto da compaixão de Deus. Você está sobre ele como uma alma. Você está discutindo o que aconteceu. E você vai ao redor da mesa. Você tem muito tempo. Por não há tempo. E você está girando ao redor da mesa. E você ouve discussões. Como foi para você? E aquela alma diz, meu nome era Frank, e eu não encontrei. E não há tristeza, mas todo compreende o que Frank quis dizer. O Frank passou pela vida novamente, sem olhar além da sobrevivência. O Frank não foi procurar por si mesmo, fazer alguma das perguntas esotéricas do universo. Eu já vivi antes? Qual é o propósito de uma alma? Será que há mais do que me foi ensinado? Poderia ser que haja beleza em todas as coisas? Será possível que Frank poderia ter aprendido que ele era magnífico? Ao invés disso, Frank aprendeu que ele nasceu sujo. E Frank disse, eu mal posso esperar para voltar, porque eu sei que há uma nova energia. Eu sei o que eu sei agora. Quando o véu descer e eu for humano novamente, eu mal posso esperar para trabalhar no quebra-cabeça, porque eu sei o que eu posso encontrar, eu sei o que eu posso fazer, a escolha correta. Ao redor da mesa, 80% daqueles que morreram, e talvez no dia anterior, estavam se encontrando agora como almas. Tinham a mesma história.
até que aquela alma diz, meu nome foi Sally e eu descobri. Ah! E tantos aplausos aconteceu. E eles estão tão gratos uns com os outros. E Sally conta sua história e ela diz, eu comecei a procurar e eu não era jovem. Eu tinha passado um tempo com meus filhos, como tantos jovens que estão sempre ocupados. Mas um pouco depois daquilo, eu comecei a despertar e fazer as perguntas e conversar com pessoas, porque eu fiquei curiosa. Será que poderia haver mais? E havia. Eu aprendi ao longo de minha vida potenciais de meu passado e o que criou alguns dos problemas que eu tive, como esta alma caminhando sobre a terra. E eu descobri devido àquilo. Eu tive a alegria e fui capaz de encontrar o melhor caminho, que eu não tinha aquelas armadilhas nele. Eu encontrei meu plano. Eu encontrei aquele nicho criativo que eu sempre pensei que eu poderia ser, onde eu poderia estar, que eu poderia escrever. Eu pude pintar. E Sally disse, eu nunca pensei naquilo, eu tive a intuição. Então aqueles com quem me encontrei não foi um acaso. Teria encontrado as pessoas certas e minha vida foi abençoada, porque eu sabia que eu era magnífica. E então houve um silêncio na mesa, até que uma alma disse, meu nome foi John. John, eu gostaria de me encontrar com você. Qualquer gênero que você será, poderia fazer um acordo? Da próxima vez que nós descermos, será que eu poderia estar na sua cidade de alguma forma e encontrar você através das sincronicidades? Mary ou Sally, ou Sarah, quem quer que você será, ou Frank ou John? O que você me diz? Isso diz a vocês algo que as almas sabiam, meus queridos, e agora eu revelarei. Vocês não podem voltar atrás em consciência de uma vida para outra. Se você não teve uma experiência xamânica, você não pode ser um xamã hoje, mas você se lembra de que há algo mais. Isso empurra, faz com que você procure. E então todos aqueles que conseguiram e encontraram a si mesmos e começaram aquele processo de consciência. Cada um deles retornarão mais conscientes. Nem todos eles serão xamãs. Nem todos serão talvez interessados em metafísica. Alguns deles serão os que eu chamo de trabalhadores da luz do armário. E eles sabem. E eles simplesmente não estão participando, mas eles sabiam. E então aqui está o pedido daquela alma que diz, venha comigo, vamos fazer um acordo. De forma que quando eu retornar, eu encontrarei você de alguma forma. E eu ouvirei a sua conversa e perceberei que eu quero que você tenha. Este é o plano, meus queridos. E alguns de vocês neste grupo sabem disso, outros de vocês não. Mas o livre-arbítrio é isso. Vocês ouviram como funciona. Vocês podem ir mais além agora do que qualquer coisa que fizerem. Esta consciência que vocês tiveram, esta alegria que vocês sentiram é uma parte do relógio. Isso é expandido 100 vezes, milhares de vezes, 1 milhão de vezes, conforme vocês começam a encontrar com as outras coisas especiais. Assim como esta que vocês acabaram de descobrir de tantas formas diferentes, que são partes deste relógio puro e consciente, que quase funciona sozinho, porque ele sabe que é magnífico, porque a espiritualidade é o resto da história. Este é o motivo. Pense sobre estas coisas. E assim é. Canalização Cryon do Serviço Magnético por Lee Kelly.
Tradução Gustavo Amorim. O relógio iluminado.